Olá, pessoal. Então, vamos terminar agora o módulo, do sistema respiratório. Então, estou começando a aula da semana passada e já estou colocando também a outra segunda aula ainda hoje. Vou dar de maneira contínua, vou dividir em 2 vídeos, então vocês vão ter 2 vídeos para poder finalizar aí. E aí ficaram faltando algumas coisas. Nós falamos sobre distúrbios obstrutivos, nós falamos sobre distúrbios restritivos, só que ainda falta a gente comentar sobre algumas características. Então, falta nós falarmos sobre as doenças vasculares, sobre as pneumonias, processos infecciosos, e falta falar sobre as neoplasias. Então, esses são esses 3 temas que nós vamos abordar agora nesse último tópico. A parte de pneumonia, alguns transtornos vasculares, vocês estudam muito melhor na pneumologia do que na patologia, até porque são doenças que a clínica é muito mais exuberante e a gente não vê tanto essas questões clínicas e de propedêutica aqui na patologia, por isso vão ser assuntos mais rápidos, mais fáceis. Então vamos agora começar falando sobre as doenças de origem vascular, iniciando com tromboembolismo. A gente já falou muito sobre tromboembolismo lá no terceiro período. Nós sabemos que os trombos, eles são partículas de fibrina agrupadas que vão migrar pela circulação. Geralmente, os trombos, eles, para chegarem ao pulmão, eles vão surgir no sistema venoso, mais especificamente nos membros inferiores. Lá no terceiro período, nós também vimos que a repercussão clínica ela é absurdamente variável. Nós podemos ter desde casos completamente assintomáticos, os indivíduos têm pequenos trombos que vão obstruir, nós temos os êmbolos, vão migrar, e vão obstruir pequenos vasos lá pulmonares, sem grandes repercussões, desde trombos mais graves, como os êmbolos em células, embolias maciças, que podem levar até mesmo à morte do paciente. Então, a repercussão clínica ela é muito variável. Para a gente ter uma ideia, no Brasil, para cada 50 mil, ela causa mais de 50 mil mortes por ano no Brasil. E em autópsia, cerca de 1%. Só que a autópsia cada vez menos tem sido... cada vez mais a autópsia tem sido menos requisitada. Mas, sempre que a gente vai observar, o trombolismo pulmonar ele pode estar associado à causa de óbito em até 10% das causas cardiovasculares. A fisiopatologia dos êmbolos, lembrando de onde vem os êmbolos, a maior parte dele, vem do sistema venoso profundo dos membros inferiores, que vão se deslocar, vão chegar aos vasos pulmonares. Se a gente fala em embolia pulmonar, a gente está falando em vasos que chegam ao pulmão. Os vasos que estão chegando ao pulmão são vasos que carregam sangue venoso. Então, nós estamos falando do sistema venoso levando trombo, soltando os êmbolos, levando êmbolos ao pulmão. Então, principais aspectos patológicos, nós também já discutimos isso, terceiro período. O local mais comum, a fonte mais comum é a trombose venosa profunda dos membros inferiores. Com relação agora ao mecanismo de instalação da doença, a partir do momento que os trombos se instalam nos vasos pulmonares, esses vasos pulmonares obstruídos agora vão cursar com o aumento da pressão pulmonar, que acontece de maneira aguda, levando a sobrecarga ventricular direita. Lembrando que a partir do momento, e a depender das características e da quantidade desses êmbolos, nós podemos ter áreas de infarto pulmonar. E esse infarto pulmonar pode ter ou não repercussão clínica. E eles cursam com muita dor. E, a depender da intensidade dessa hipertensão pulmonar, o indivíduo pode desenvolver um quadro de cor pulmonale agudo. Quais são os principais grupos de risco para ter um tromboembolismo pulmonar? São os mesmos pacientes que têm aumento de risco para ter trombose venosa profunda. Então, pacientes que têm mobilização prolongada, fizeram cirurgia recente, ficaram acamados por muito tempo, que tiveram neoplasias malignas, que têm síndrome do anticorpo antifosfolipídio, que têm alguma alteração dos fatores de coagulação, ou que têm alguma alteração dos fatores plaquetários, então distúrbios procoagulativos, pacientes acamados, que está aí encoberto pelo vídeo. Então, nós temos diversos fatores de risco que são praticamente os mesmos que nós vimos no terceiro período para a trombose venosa profunda. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter um êmbolo que vai chegar pelo sistema venoso. Então, ela aqui está ascendendo, subindo pela veia cava. Na veia cava vai cair no átrio direito, ventrículo direito. Do ventrículo direito vai para as artérias pulmonares, indo para o pulmão
direito e o pulmão esquerdo. E aí, a depender da quantidade de êmbolo que chega, a quantidade de êmbolo que se instala, nós podemos ter ou não repercussões. Dispneia, taquipneia, dor, falta de ar já foi, né, que é a dispneia. Pode ter infarto, a gente pode seguir com a sequência de eventos que pode até ser o mais grave, que é o óbito. Então, aqui nós temos um estudo anatomopatológico, né? Isso aqui é a macroscopia, onde nós conseguimos ver claramente que existe uma região apresentando uma área mais escurecida. E essa região é a área de infarto. Então, não estou conseguindo riscar bem aqui, porque fica mais claro, mas toda essa área aqui é arredondada, é a área de infarto, e o restante do parênquima está normal. Isso é um paciente que morreu de tromboembolismo pulmonar. Aqui nós temos também, né, o exame microscópico agora, onde nós conseguimos observar distintamente duas regiões do pulmão. Essa região que está abaixo da linha e a região acima da linha. A região abaixo da linha nitidamente tem áreas de maior colapso, estão preenchidas em algumas regiões por alguma substância. Então aqui nós temos áreas de infarto pulmonar com hemorragia. E aqui nós temos algum pouco de edema em menor grau de hemorragia. Mas essa área abaixo da linha é uma área que está mais comprometida. Foi uma área que teve um tromboembolismo pulmonar e a área acabou sofrendo necrose e sendo preenchida por hemorragia de padrão, por uma necrose, né, de padrão hemorrágico. Aqui na microscopia ainda, aproximando, a gente consegue ver bem melhor que esses alvéolos, espaços aéreos, estão preenchidos por essas hemácias aqui. Aqui, a hemácia preenchendo espaço aéreo, hemorragia alveolar. E quais são os sintomas, quais são os sinais relacionados ao tromboembolismo pulmonar? Mais uma vez falando, não é da deixa da patologia, a gente está falando sobre sinais e sintomas. Mas só para vocês poderem fazer uma correlação que vocês já viram na clínica do paciente, lembrar que dispneia associado à dor são os dois principais sintomas que vocês vão perguntar ao paciente e ele vai referir. Alguns outros como tosse, edema, dor em membros inferiores, hemoptise, também pode acontecer em menor grau. E com relação aos sinais, a gente vai observar a maior parte dos casos apresentando taquipneia. Então, o sinal não é tão fácil da gente pesquisar. Então, o paciente falando, a gente consegue coletar mais informações. Mas a taquipneia e os estertores, que acontecem aí também, um pouquinho mais da metade dos casos, a gente consegue observar nesses pacientes. E aí, com relação à tromboembolismo pulmonar, era mais o básico mesmo, né, da patologia, ver um pouco da clínica, da epidemiologia, e lembrar que macroscopicamente nós podemos ver áreas de infarto, microscopicamente nós vamos ver as áreas de infarto com a hemorragia. Indo agora para outras doenças de origem vascular, nós vamos falar um pouco sobre hipertensão pulmonar. Mas hipertensão pulmonar é algo que a gente consegue ver pouco na anatomia patológica. Então, a gente também vai dar mais uma pincelada nesse assunto, que não é um assunto tanto da deixa da anatomia patológica. Então, o que é uma pressão normal para a gente poder comparar e dizer o que seria hipertensão? Então, o fluxo normal sanguíneo dentro do pulmão é o fluxo sanguíneo de baixa resistência, que não vai ter um aumento pressórico importante. Mas qual é a pressão do pulmão? A pressão normal do pulmão é de aproximadamente 1/8 da pressão sistêmica. Então, o momento que o indivíduo está com pressão sistêmica, divide por 8, que é normalmente a pressão que ele vai apresentar no sistema pulmonar. E como vai ser quantificada, como vai ser caracterizada essa hipertensão pulmonar? A gente pode fazer uma regra. Quando for acima de 1/4 da pressão sistêmica, nós já estamos diante de um paciente que apresenta hipertensão pulmonar. Então, diante desse paciente que apresenta hipertensão pulmonar, a gente tem sempre que avaliar a causa dessa hipertensão pulmonar. Geralmente, a hipertensão pulmonar ela vem de causas secundárias a alguma coisa. Dificilmente a gente tem uma doença que se inicia exatamente no vaso do pulmão. É muito difícil acontecer. Geralmente, nós temos ela sendo secundária a alguma coisa. E secundária a quê? A doenças pulmonares intersticiais fibrosantes, algumas doenças obstrutivas, já em fases mais avançadas, mais crônicas, algumas doenças cardíacas congênitas ou adquiridas que façam o comprometimento dos vasos pulmonares. Nós temos o tromboembolismo pulmonar, especialmente os casos mais graves de tromboembolismo recorrente
que o paciente vai dando pequenos quadros oligossintomáticos ou assintomáticos, e aí vai comprometendo gradativamente os vasos pulmonares, até o momento que o paciente já tem hipertensão pulmonar, mas sequer tinha chegado ao diagnóstico de tromboembolismo. E nós também podemos observar em algumas doenças autoimunes que podem comprometer os vasos pulmonares, os vasos sanguíneos, incluindo os vasos pulmonares. E o que é que vai caracterizar morfologicamente a hipertensão pulmonar? A característica morfológica dela vai ser o espessamento desse vaso. Se nós tivermos um aumento da espessura vascular, significa dizer que existe aumento da resistência vascular pulmonar e, portanto, hipertensão pulmonar. Como é que nós fazemos isso? Lembrando a relação. Geralmente, a parede vascular, a espessura máxima dela tem que ser inferior ao diâmetro do lumen vascular. Aqui que nós estamos vendo? Nós estamos vendo parede vascular em algumas áreas. Então, olha a espessura da parede vascular e compara com o diâmetro. Então, aqui é a espessura da parede vascular e compara com o diâmetro. O diâmetro, geralmente, ele vai ser pelo menos 2 vezes maior que a espessura da parede. Aqui nós não temos essa relação. Pelo contrário, a espessura da parede, em alguns locais, chega a ser maior do que o diâmetro do lumen. Então, nós estamos diante de um quadro de hipertensão pulmonar. Aqui, comparando dois vasos, um vaso normal, olha que a espessura da parede, nesse caso, ela é bem menor que o diâmetro, que a metade, a parede, ela é menor, pelo menos 2 vezes, em relação ao diâmetro desse vaso. Já, aqui desse lado, aqui em cima, nós temos um vaso que tem a espessura da parede tão absurdamente aumentada que a gente nem consegue identificar o lumen. A parede dele está completamente fechada. Isso é um caso de hipertensão pulmonar grave. E qual é o curso clínico desses pacientes? O grande problema é que os sintomas desses pacientes só vão se tornar evidentes quando o grau de esclerose vascular, ou seja, quando o grau de espessura da parede vascular já está muito avançado. Aí o paciente começa a ter dificuldade na oxigenação, na chegada do sangue desse pulmão. Então ele começa a ter dispneia, fadiga e pode ter dor torácica do tipo angina, igual a angina que nós vimos lá no coração. Nos casos mais graves, mais avançados, que foram diagnosticados ainda mais tardiamente, a troca gasosa está tão comprometida que ele já começa a ter sintomas mais graves, mais importantes dessa repercussão. Ele já vai ter angústia respiratória, ele já vai ter cianose, falta de oxigênio, levando a arroxeamento de extremidades, e também pode ter o cor pulmonar, que nós já comentamos no quadro do aparelho cardiovascular. Então, pacientes, infelizmente, só acabam descobrindo, na maior parte dos casos, nas fases mais avançadas, porque as doenças, elas geralmente vão se dando de maneira mais crônica e insidiosa, e o paciente não consegue notar, já que já está apresentando repercussões. Então, foi mais ou menos isso, era um assunto mais tranquilinho, mais leve mesmo. Agora, as doenças de origem vascular, falando das vasculites pulmonares. Nós falamos sobre várias vasculites na parte dos vasos do sistema cardiovascular. Nós agora vamos comentar de algumas vasculites que acometem de maneira significativa o pulmão, os pulmões. Então vamos começar com o quadro clínico, com o caso clínico. Isso é um caso clínico real, chegou lá no laboratório, veio com uma revisão de lâmina. Era uma paciente de 49 anos, de sexo feminino, que tinha o diagnóstico de doença reumatológica, mas sem desfecho. Ela sentia umas dores articulares, especialmente pela manhã. E aí essa paciente começou a evoluir com alguns nódulos pulmonares e também com aumento dos linfonodos mediastinais. E não conseguiam descobrir o que era. A paciente acabou fazendo tomografia, para poder evidenciar isso, e acabou sendo a propedêutica dela indicada a biópsia, já que as principais suspeitas para essa paciente eram neoplasia ou infecção. E aí o que aconteceu? Foi dado um diagnóstico para essa paciente. O diagnóstico não estava condizendo muito, porque o que aconteceu? Deram o diagnóstico. O diagnóstico que foi dado foi chamado de pneumonite crônica inespecífica, que não tem tanta relevância. E aí só fizeram acompanhar essa mulher, acharam que era reação inflamatória, trataram a mulher com antibiótico, porque poderia ser algum processo infeccioso mais focal. Tudo bem, passou. E aí, alguns meses depois, a mulher começou a piorar. Aí o marido dela foi no laboratório, conversou comigo, deixou o exame dela, e aí falou que ela estava no CTI. E aí não era condizente com o resultado. E aí a gente viu a revisão de lâmina dessa mulher, e a gente
deu uma elucidação muito boa para o diagnóstico. Olha o quadro clínico dessa mulher. Então, a gente tem aqui nessa primeira imagem, deixa eu pegar aqui, nessa primeira imagem a gente consegue ver, ó, isso aqui é tudo área de necrose com inflamação. Então, a gente tem inflamação e necrose. Isso aqui é uma parede vascular. Cada pontinho desse corresponde a uma célula inflamatória. Então, a gente tem a agressão da parede vascular. E no meio dessa agressão, a gente encontrava em algumas áreas células gigantes multinucleadas, granuloma na parede vascular. E raramente, vai ser mais difícil vocês observarem, mas aqui nesse quadradinho, essa célula mais avermelhada, aqui também, são eosinófilos. Então, tem alguns raros eosinófilos e granuloma. Fizemos uma coloração especial, só para poder observar. Tudo que está corado aqui em azul é coloração de ferro. E o ferro vem de onde? Das hemácias degradadas. Na verdade, o que essa mulher tinha era uma inflamação dos vasos sanguíneos, contendo granuloma e hemorragia alveolar. Essa mulher tem um quadro de hemorragia alveolar. A gente deu esse diagnóstico. E agora nós vamos investigar quais são, né, essas possíveis vasculites que podem cursar com granuloma. Então, é a mesma paciente. A gente vê aqui, ó, áreas de hemorragia em massa preenchendo alvéolo, parede vascular com muita agressão. Em alguns locais, a parede vascular tinha granuloma. Então, as pacientes tinham uma vasculite granulomatosa cursando com hemorragia alveolar. Pós-diagnóstico, nós tivemos, né, as vasculites. Nós vamos estudar. Então, o que são as vasculites? As vasculites vão ser caracterizadas por processos inflamatórios, agressão inflamatória à parede vascular, independente da sua natureza. A vasculite pode ser infecciosa, a vasculite pode ser autoimune. Então, existem várias causas para a vasculite. Nós vamos comentar algumas que são de natureza autoimune. E quais são essas vasculites de natureza autoimune que costumam acometer o parênquima pulmonar? Nós temos algumas principais, entre elas, granulomatose de Wegener. Não é Wegener, é Wegener, mas não é com G mudo, é com GE mesmo, a escrita é diferente. Nós temos a poliangeite microscópica e nós temos a síndrome de Churg-Strauss. Então, Wegener nós já vimos muito bem lá na aula de vasculite, as outras duas nem tanto. Então, nós vamos falar um pouquinho melhor delas agora. Essas vasculites, caracteristicamente, elas cursam com um quadro chamado síndrome pulmão-rim. O que é uma síndrome pulmão-rim? É o paciente que tem o quadro da hemorragia alveolar, da hemoptise, associado ao comprometimento também dos rins, que vai dar uma glomerulonefrite. Nós vamos estudar a parte da glomerulonefrite no 5º período. Tudo isso aqui volta no 5º período, no 2º módulo. Nós temos quadro pulmonar e renal. E isso até faz um sentido muito grande. Os pulmões e os rins são as duas maiores superfícies de troca do nosso corpo. Os glomérulos e os capilares pulmonares alveolares. Rim e pulmão são tão semelhantes entre si que até mesmo a composição, a expressão gênica desses dois órgãos é semelhante. A gente consegue observar alguns imunomarcadores que são expressos apenas no pulmão e no rim. Isso justifica porque podem existir doenças autoimunes acometendo os dois órgãos ao mesmo tempo. E aí, quando a gente fala nas vasculites que afetam os pulmões, a gente tem que falar em um anticorpo, que é o anticorpo antineutrófilo. Aí, do inglês, ANCA. O que é o ANCA? O ANCA é um anticorpo antineutrófilo que está muito relacionado a essas doenças, a essas vasculites que acometem o pulmão. A gente consegue identificar que os anticorpos que participam da doença são esses anticorpos aqui. Nós temos esse anticorpo sendo citoplasmático, que é o C-ANCA ou ANCA-C. Ele pode ser perinuclear, que é o P-ANCA ou ANCA-P, ou ele pode ser atípico, que é o T-ANCA ou ANCA-T. E aí, vamos agora falar de algumas coisas importantes sobre o ANCA. Então, quer dizer que sempre que eu tiver uma vasculite, eu vou achar um ANCA? Sim e não. O ANCA sempre vai estar envolvido, mas não significa dizer que nós vamos conseguir identificá-lo por técnicas laboratoriais. Muitas vezes a gente pode ter o ANCA negativo e a doença está em atividade. Isso acontece porque o ANCA nem sempre é detectável, é muito difícil detectá-lo. Não é o patologista que faz isso, quem faz isso é a parte da patologia clínica. Então, existem mecanismos, é feito por imunofluorescência, mas não é da minha ossada, né, da patologia clínica, é da medicina laboratorial.
Mas as técnicas não conseguem rastrear baixos títulos desses anticorpos. E outra coisa, esses anticorpos são específicos? Por exemplo, granulomatose de Wegener geralmente está relacionada ao C-ANCA. E Churg-Strauss está mais relacionada ao P-ANCA. Significa dizer que toda vez que eu tiver C-ANCA é Wegener, toda vez que eu tiver P-ANCA é Churg-Strauss, e o contrário, toda vez que eu tiver Churg-Strauss eu só posso ter P-ANCA, e toda vez que eu tiver Wegener eu só posso ter C-ANCA? Também não. Isso é matemático, né? Então, observou-se que, geralmente, Wegener, quando tem ANCA, é do tipo C-ANCA, é o citoplasmático. Churg-Strauss, quando tem ANCA, geralmente é o P-ANCA, que é o perinuclear. Mas pode acontecer o oposto também em uma pequena parcela. Eu posso ter C-ANCA no Churg-Strauss, eu posso ter P-ANCA no Wegener. É comum? Não muito, certo? O mais comum é eu ter o C-ANCA para o Wegener ou não ter nada, tá bom? E eu ter o P-ANCA para o Churg-Strauss ou não achar nenhum anticorpo. O que é que eu tenho que saber sobre granulomatose de Wegener? Já visto o módulo de vasculites, o que é que eu tenho que gravar? Quais são as coisas importantes que eu tenho que guardar de Wegener? Lembrar que é uma vasculite sistêmica, ela não é restrita ao rim ou ao pulmão. Lembrar que ela também pode acometer outros órgãos, especialmente o rim. Então, ela é uma vasculite necrotizante granulomatosa que acomete vasos de pequeno e de médio calibre. Então, olha a definição dela, vasculite sistema necrotizante granulomatosa. Quer dizer que aquela paciente lá do caso, qual era o diagnóstico dela? Era o diagnóstico de Wegener. Após a sugestão de vasculite, o levantamento das possíveis vasculites, a mulher fez o rastreamento, a paciente fez o rastreamento e descobriu que ela tinha granulomatose de Wegener. A paciente tinha algumas manifestações clínicas bem específicas. Quais são as manifestações específicas relacionadas ao trato aéreo superior? A paciente em questão, ela tinha uma rinite que tinha episódios de sangue. Ela tinha uma rinite sanguinolenta, purulenta. Ainda pode ter otite, úlceras nasais e orais. O paciente não tem, ela tinha só rinite. Quais são as manifestações do trato respiratório inferior? Durante a atividade da doença, ela vai ter ruptura nesses pequenos vasos, esse sangue vai para os alvéolos e a paciente vai ter uma hemorragia alveolar. Consequentemente, isso vai ser manifestado como hemoptise, né, a tosse com sangue, e infiltrado alveolar. Como é esse infiltrado alveolar? Ele é focal ou ele é difuso? Numa doença autoimune, os anticorpos vão circular só em um pedaço do pulmão ou circulam em todos os pulmões? Em todos os pulmões. Então, nós vamos ver um infiltrado difuso, que vai ser caracterizado por algumas lesões de vidro fosco, que eu acho que vocês devem ter pago isso na radiologia, se não pagaram, ainda vão pagar. E o paciente pode ter ou não manifestações renais. A manifestação renal, nós vamos ver no quinto período, é caracterizado por uma glomerulonefrite e uma insuficiência renal. E aí, o diagnóstico, como é que eu dou o diagnóstico de Wegener? Tem que biopsiar? Olha, para fechar o diagnóstico, para ter a certeza, sim. Mas, para tratar o paciente, ter o diagnóstico presuntivo, não tenho e não preciso biopsiar. Vai ser só biopsiado quando houver casos de dúvida. Uma radiologia que não é tão compatível, uma clínica que não é tão compatível, não teve tanta hemorragia alveolar, não teve hemoptise. Esses casos são mais difíceis. Então, nesses casos, geralmente, a biópsia é requisitada e ela consegue dar o diagnóstico. Lembrando que o diagnóstico de doenças pulmonares não neoplásicas, ele deve ser feito por um patologista especializado em doenças pulmonares não neoplásicas. Então, geralmente, existe patologista que faz a análise de doenças pulmonares não neoplásicas. A gente vê muito bem neoplasias em doenças infecciosas na residência, mas essas doenças de vasculite, as doenças intersticiais pulmonares são doenças mais raras. Então, o ideal é que seja também feito do mesmo jeito que, quando a gente tem uma doença pulmonar, a gente vai para um clínico pneumologista, o ideal é que a nossa biópsia seja analisada por um patologista especializado em pulmão, um pneumopatologista, tá bom? Laboratorialmente, nós podemos identificar o C-ANCA e o tratamento vai ser baseado no uso de corticoides, fazer imunossupressão desses pacientes. E aqui está o aspecto morfológico. É aquela mesma paciente, só que são outras lâminas dela. Olha a parede vascular dela,
cheia de necrose. Aqui, minha gente, é tudo necrose. Olha a inflamação adjacente. Tem muita inflamação. A gente procura e acha. Acha o quê? Acha granuloma. Então, isso aqui é o granuloma. Olha a área de hemorragia bem aqui ao lado. Isso aqui já é sangue que saiu de dentro do vaso. Isso é a parede vascular que foi rompida pelo granuloma. E esse granuloma contém célula gigante multinucleada. Isso é típico do Wegener. Faz uma anamnese melhor que a gente vai achar alguma característica do Wegener. Ele é uma hemoptise, vai achar uma história de rinite, de otite, alguma coisa a gente acaba achando. Então, Wegener era mais isso. E o que é que eu tenho que saber sobre poliangeite microscópica? O que eu tenho que saber sobre poliangeite microscópica é uma vasculite necrotizante não granulomatosa. Ela não forma granuloma. Ela compromete principalmente arteríolas, ou seja, pequeno calibre, e os vasos menores ainda, incluindo capilares alveolares pulmonares e até mesmo vênulas. Pode cursar com glomerulonefrite, pode cursar com hemoptise e pode ter púrpuras cutâneas. Então, sempre que a gente tiver um paciente que, além do quadro pulmonar e ou renal, tiver púrpura cutânea, a gente tem que lembrar da poliangeite microscópica. Assim como o Churg-Strauss, ela pode estar associada ao P-ANCA. O diagnóstico dela é muito difícil, porque nem sempre o paciente vai ter um quadro muito florido. Às vezes ele só tem a púrpura, às vezes só tem a hemoptise mais leve. Quando é diagnosticada, o tratamento é feito com corticoide. Requer biópsia do mesmo jeito. Uma clínica bem estabelecida, não é necessário realizar a biópsia, mas se houver dúvida, a biópsia pode contribuir para o diagnóstico. E o que eu tenho que saber sobre Churg-Strauss? Churg-Strauss ela é muito semelhante à granulomatose de Wegener. Também é uma doença autoimune que acomete vasos de pequeno e de médio calibre. Morfologicamente também é bastante semelhante. Ela vai ter vasculite necrotizante com granulomas. Também pode ter neutrófilo. E olha só, também pode ter manifestação clássica. Também pode ter rinite na manifestação. Então, vejam que o paciente com rinite, hemoptise e uma glomerulonefrite pode ser Churg-Strauss. Pode ser Wegener. É difícil diferenciar. Quando a gente tem uma característica que é bem específica, isso é o que salva o clínico. Qual característica é essa? É a asma. Quem está classicamente associado a vasculite com asma é Churg-Strauss e não Wegener. Então, quando tem asma, isso ajuda muito no diagnóstico. E o diagnóstico ele deve seguir critérios. Então, tem que preencher 4 critérios. Asma, eosinofilia acima de 10% em relação às células de defesa. O paciente pode ter mono ou polineuropatia, infiltrado pulmonar migratório e anormalidade dos seios paranasais. Da mesma forma, como quase toda vasculite, de natureza autoimune, o tratamento vai ser feito com imunossupressores. Vão utilizar os corticoides. E aí, para encerrar essa primeira parte da aula, vamos falar sobre as pneumonias. Então, o que é pneumonia? Pneumonia, a gente poderia chamar até de pneumonite, seria o termo histopatológico mais adequado. Porque a pneumonia corresponde ao processo inflamatório agudo dos pulmões, englobando as vias, desde as vias aéreas distais até as vias desde as vias aéreas distais de médio e menor calibre, até mesmo os alvéolos e o interstício pulmonar. A pneumonia, quando a gente chama pneumonia, ela é classicamente caracterizada pelo acometimento por um processo infeccioso. Toda pneumonia vem de infecção? Não. Mas a gente vai estudá-la como sendo atribuída à infecção, porque vai ser a causa mais comum. É essa pneumonia que nós vamos estudar. Onde nós vamos ter um agente patogênico que vai atingir a via aérea superior, da via aérea superior vai para a via aérea inferior, em um número e potencial de virulência que seja capaz de superar as defesas desse indivíduo e ocasionar um quadro clínico patológico, um quadro clínico de pneumonia. E como é que esse agente infeccioso pode chegar até essa via aérea? Pode chegar por microaspiração, pode chegar por aspiração, por disseminação hematogênica, saiu aí errado, dá uma corrigida, e por aerosóis.
Então, nós podemos ter por microaspiração de secreções da orofaringe, nós temos Streptococcus pneumoniae, a hemose influenza, que são os principais agentes da pneumonia comunitária. Por aspiração, especialmente os pacientes que aspiram da deglutição, que tem disfunção da deglutição, então especialmente gram-negativos e anaeróbios. Nós temos por disseminação hematogênica e as mais variadas possíveis, pode ser um catéter um catéter endovenoso, pode ser por endocardites mais variados. E aí nós vamos ter as mais variadas bactérias, especialmente as anaeróbias e as gram-negativas também. E por aerosóis nós temos algumas mais raras, como as infecções virais, mas também algumas infecções bacterianas, como Mycobacterium tuberculosis, que é a mais importante, é a mais clássica. Fisiopatologia. Então, o que é que vai acontecer? Nós temos uma infecção do parênquima. A infecção do parênquima vai cursar com resposta de defesa do organismo, que é a inflamação. Então, o parênquima vai inflamar. A inflamação, inicialmente, ela é aguda, criando um exudato, que é o edema inflamatório. Isso vai ser repercutido clinicamente em exames de imagem com condensação pulmonares, condensação ou condensações pulmonares. Isso pode repercutir aumentando o peso do pulmão, gerando edema inflamatório em torno dessa região, né, também. E a alteração da troca gasosa pode gerar taquipneia, pode gerar desconforto respiratório em alguns casos. Então, essa infecção bacteriana, nós conseguimos ver aqui, ó, alvéolo normal, alvéolo com pneumonia. Então, aqui ao lado a gente já vê o alvéolo com pneumonia. A gente vê secreção no interior, contendo, inclusive, algumas células inflamatórias. Isso no exame de imagem é o que vai dar a consolidação. É isso que nos exames de imagem vai gerar a ausculta com crepitações. É isso que vai acrescentar. Então, a movimentação desse líquido dentro do alvéolo que vai dar a crepitação e a presença desse líquido, né, desse edema, dessa inflamação dentro do alvéolo que vai dar as consolidações. Existem pacientes que têm risco maior para ter essa doença? Sim. Existem alguns fatores de risco para a pneumonia. Os extremos de idade são crianças abaixo de 5 anos, que não têm um sistema imunológico completamente eficiente, e indivíduos com acima de 65 anos de idade, pelo mesmo motivo, pelo sistema imunológico não tão eficiente, são os principais fatores de risco. E aí algo interessante está acontecendo com o Covid agora, não é? Que as crianças abaixo de 5 anos não são grupo de risco para ter os casos mais graves, os casos clínicos. Ninguém sabe explicar ainda o porquê disso. Agora, acima de 65 anos de idade, entra sim como fator de risco aí para o Covid. Lembrando que o Covid é uma forma de pneumonia viral que pode cursar lá com o dano alveolar difuso. Outros fatores de risco, estilo de vida com tabagismo, etilismo, má nutrição. Alguns fatores ambientais ocupacionais, como exposição a alguns poluentes ambientais e algumas substâncias irritantes para as vias aéreas, com os pacientes, os indivíduos que trabalham com alguns gases. O mais fator de risco, doenças crônicas ou debilitantes, como DPOC, neoplasia, diabetes, insuficiência cardíaca, pacientes que fazem intubação endotraqueal ou nasogástrica, pacientes imunossuprimidos, como pacientes que necessitam de doses imunossupressoras para doenças autoimunes, transplantados, pacientes que são portadores do HIV, né, da AIDS, que aí está seguindo em português, que é a SIDA. E nós conseguimos classificar essa pneumonia de diversas formas. Nós conseguimos classificar de acordo com a apresentação morfológica no exame de imagem, nós podemos classificar de acordo com o agente etiológico, nós podemos classificar de acordo com o local de aquisição, que é o ponto desse slide. Com relação ao local de aquisição, nós podemos ter uma pneumonia adquirida na comunidade, ou nós podemos ter uma pneumonia nosocomial, ou adquirida em serviços de saúde. O que é a pneumonia adquirida na comunidade? A inflamação mais comum, vai ser a pneumonia mais comum. É aquela inflamação do parênquima que o indivíduo conseguiu ambulatorialmente, ou seja, está lá na sua comunidade, na sua convivência normal e acabou adquirindo no seu ambiente de trabalho e acabou adquirindo a bactéria, um vírus, e acabou desenvolvendo o quadro de pneumonia. E o que é a pneumonia nosocomial? Aquela associada ao serviço de saúde. É aquela do paciente que vai ter, que necessita, tem que preencher esses critérios diagnósticos.
ela tem que surgir pelo menos depois de 48 horas após internação e até 10 dias após a alta hospitalar, que aí leva em consideração um período de incubação, porque acima de 10 dias não tem como incubar, a nível hospitalar, especialmente infecções bacterianas. Ou seja, pneumonia nosocomial é aquela paciente que ficou pelo menos 48 horas internado. Então quer dizer que um médico que pega pneumonia vai ser nosocomial ou adquirir na comunidade? Se ele der 48 horas seguidas de plantão, pode ser nosocomial. Agora o médico que vai lá, faz 12 horas de plantão, mais de 12 horas de plantão, não preenche critério. Tem que ficar internado, tem que ficar dentro do hospital por mais de 48 horas, tá bom? E aí, o que são as pneumonias nosocomiais? São aquelas que podem ser adquiridas pelo próprio ambiente hospitalar, superfícies, pelo ventilador, associado aos cuidados de saúde, tudo isso é considerado nosocomial. Etiologia, nós temos as mais variadas etiologias: bacteriana, viral, fúngica, parasitária. Nós temos pneumonia, que está muito relacionada se é o paciente imunocomprometido ou não. Nós temos pneumonia do imunocomprometido e do paciente não imunocomprometido. E a gente vai estudar um pouco melhor isso lá no sexto período, quando falarmos de HIV. O paciente com HIV, o paciente com imunossupressão, que faz os imunossupressores de doses mais altas, por exemplo, pode ter algumas pneumonias mais específicas. Ele pode ter, por exemplo, pneumocistose, pneumonias fúngicas, de maneira mais comum do que o paciente que não tem. E morfologicamente nós vamos diferenciá-la em pneumonia lobar, pneumonia lobular ou broncopneumonia, pneumonia intersticial, compromete todo o parênquima pulmonar, e a miliar, que é aquela que tem o padrão de distribuição pelos vasos sanguíneos. Então nós temos alguns padrões de disseminação dessa pneumonia, dando aspectos morfológicos, radiológicos distintos. E os principais agentes infecciosos, da pneumonia adquirida na comunidade vão ser agentes quase sempre bacterianos, na maior parte dos casos. Algumas vezes nós também vamos ter alguns agentes virais. Então nós temos aqui listados alguns agentes bacterianos, e coincidentemente ou não, eles estão em ordem de prevalência aqui no Brasil, especialmente os dois primeiros. Nós temos o Streptococcus e o Haemophilus sendo os dois principais agentes etiológicos de pneumonia comunitária no Brasil, com destaque para o Streptococcus. Então nós vamos ter aí dois dos principais agentes etiológicos, e tem outros como clamídia, micoplasma, moraxella, legionella, estafilococcus, pseudomonas, e aí vai uma série de agentes infecciosos. Aí tem vários, os dois mais importantes, Streptococcus pneumoniae e a Haemophilus influenza. Lembrando que ainda existem alguns agentes virais, como o VSR, aí é vírus sincicial respiratório, o metapneumovírus, rinovírus, influenza, parainfluenza. Tudo isso também pode cursar com pneumonia. E agora, entrando o Covid-19, o coronavírus. Então, o coronavírus também pode cursar com pneumonia, no caso, pneumonia grave. Com relação à descoberta do agente etiológico, na maior parte dos casos, ela não é realizada. Então, essa aí é a casuística dos Estados Unidos. Agentes etiológicos já são identificados em 40% a 60% dos doentes, mas no Brasil talvez seja ainda maior, porque no Brasil nós começamos a tratar primeiro, e se o paciente não responder, que a gente vai investigar, tentar descobrir o que é. Então, realmente, é descobrir, identificar, saber exatamente qual é o agente etiológico, nem sempre é possível. E aí tem um conceito, que é pneumonia atípica. Esse conceito ele está muito em desuso. Porque pneumonia atípica fica parecendo que a característica dela é só pela clínica. Quer dizer, como se o paciente tivesse uma clínica completamente diferente. Na prática, a maior parte dos pacientes com esses quadros corresponde realmente a quadros clínicos que são um pouco diferentes. São quadros clínicos, às vezes, que podem dar um quadro mais longo, mais arrastado, a resposta terapêutica é diferente. Mas o conceito de pneumonia atípica não é clínico. O conceito de pneumonia atípico ele é bacteriológico.
corresponde a um grupo menor de agentes bacterianos cursando com pneumonia, como Mycoplasma, Clamídia, Coxiella, Legionella, Bordetella, Pneumocystis. São pneumonias que não são tão comuns e por isso recebeu o nome de atípico, mas não é atípico porque é uma apresentação clínica diferente. Ele é atípico porque os germes, os micro-organismos, são micro-organismos incomuns. Geralmente, esses micro-organismos apresentam crescimento intracelular, o que dá muita dificuldade para o diagnóstico de rotina. E ele tem resistência aos beta-lactâmicos. Então, quem estiver usando aí beta-lactâmico como droga de primeira opção, não vai apresentar uma boa resposta a esses agentes. E aí, algo que é bem mais interessante, aí sim, para vocês, a classificação morfológica da pneumonia. De acordo com a morfologia, nós podemos classificar a pneumonia. E ela pode ainda predizer qual o possível agente etiológico para ela. A pneumonia lobar, o nome já fala, afeta um lobo do pulmão. O que é lobo? Pulmão direito tem 3 lobos, o pulmão esquerdo tem 2 lobos. Então, se afeta um dos 3 lobos do direito ou um dos 2 lobos do esquerdo, e isso é uma pneumonia lobar, afeta o lobo. Então, é um processo inflamatório que vai afetar uniformemente um ou mais lobos pulmonares. Vai dar um aspecto homogêneo. Isso é chamado de hepatização. Nele, geralmente, não existe destruição no início da parede alveolar. O mais comum é o pneumococo, que é o germe mais comum. Então, a principal forma de apresentação radiológica é a pneumonia lobar. Existe a pneumonia lobular. Ela vai afetar lóbulo. São pequenas unidades dentro dos lobos. Ela também é chamada de broncopneumonia. Então, nós vamos ter a pneumonia mais focal. Então, são focos inflamatórios. Então, ela é mais focal. Só que ela é múltipla. Então, tem vários pequenos focos acometendo um ou mais lóbulos pulmonares. Geralmente, afeta mais de um lóbulo. Ou mais de um lobo. Nela, geralmente, já existe algum grau de destruição do parênquima pulmonar. Ela é mais comum em crianças, idosos e imunossuprimidos. Existe um outro que é a pneumonia intersticial ou pneumonia difusa, que tem uma resposta intersticial de todo o parênquima pulmonar. Ela é difusa e bilateral. Geralmente, as pneumonias virais, como o Covid, fazem isso. Mas também Legionella, Mycoplasma, Pseudomonas também pode fazer assim. E aqui só para a gente diferenciá-las. Então, nós temos aqui vários pequenos pontinhos. Isso é uma broncopneumonia, ou lobular. Aqui ela é homogênea, pegando todo um lobo. Então, ela é lobular. Mais uma vez, pneumonia lobar, compromete de maneira homogênea um lobo. E aqui ao lado, lobular, vários pequenos focos, geralmente cometendo mais de um lobo. E aqui embaixo é intersticial, não está o mais bonita, né, radiografia, mas a gente vê que tem áreas branquinhas acometendo todo o pulmão. Essa é a pneumonia intersticial. Essa é uma pneumonia, um exemplo de pneumonia viral. Aqui, mais uma vez, nós temos pneumonia comprometendo aqui todo um pulmão. Aqui nós temos pneumonia comprometendo só o lobo aqui. Aqui nós temos pneumonia também aqui, só comprometendo esse lobo. E aqui nós temos pneumonia comprometendo mais esse lobo, mas também acometendo uma boa parte do parênquima. Então, essa aqui é a pneumonia lobar. Não pode acometer mais de um lobo, por isso acometeu todo esse pulmão aqui. Então, aqui nós temos broncopneumonia, ou lobular, que é essa que vai formando essas várias bolotinhas aqui, E a pneumonia lobar, que acomete de maneira homogênea todo o lobo. E microscopicamente? Vamos parar para pensar. Microscopicamente, eu vou ter um dano, né, dos alvéolos, que pode acontecer, e nós vamos ter um edema inflamatório. O que seria isso? Então, a gente vai ter uma inflamação. A inflamação bacteriana, geralmente, é inflamação aguda, com muito neutrófilo, que é o que a gente está vendo aqui. Tudo isso, minha gente, é neutrófilo dentro do espaço aéreo. É neutrófilo agredindo o septo alveolar.
Então, isso aqui é uma pneumonia praticamente com aquele pus catarrento dentro dos pulmões. Então, histologicamente, é isso que a gente vê. Muito neutrófilo. E se for viral? Muito linfócito. Aí depende muito da etiologia. Então, aqui, mais uma vez, a gente consegue ver os espaços aéreos preenchidos por células inflamatórias, especialmente os neutrófilos, que vai dar aquele aspecto catarrento. Catarro nada mais é do que um pus com muco, né, respiratório. Então, tudo isso aqui, minha gente, é o catarrão. E aqui é um outro tipo de pneumonia. A gente vê até uma alteração de inflamatória de doença intersticial pulmonar. Essa aqui é a alteração tipo BUP, ó, no meio do parênquima. E aqui, permeando essa inflamação, permeando todo o interstício. Então, microscopicamente, macroscopicamente, nós já vimos o que é que pode acontecer na pneumonia. Né? As opacidades, que a gente consegue ver na macroscopia, e a gente consegue ver na microscopia as células inflamatórias. E as células inflamatórias vão variar um pouco a depender do agente etiológico. Geralmente, o agente etiológico ele é bacteriano, então nós vamos ter muito neutrófilo, muita supuração nesse processo inflamatório. Vendo agora essas complicações, nós temos complicações relacionadas às pneumonias. Nós temos complicações relacionadas à função pulmonar, por exemplo. Quais são as complicações relacionadas à função pulmonar? Insuficiência respiratória, as atelectasias e os broncoespasmos. Insuficiência respiratória, por que pode acontecer? Porque o infiltrado inflamatório ele pode ocupar os alvéolos e pode levar ao comprometimento da parede alveolar. Isso vai levar a uma alteração da relação ventilação-perfusão e, consequentemente, o paciente pode ter hipóxia. Agora, complicações com relação à evolução. A pneumonia pode evoluir para o bem, pode evoluir para o mal. Quando ela evolui para o mal, o que é que vai acontecer? Quando ela evolui para o mal, nós podemos ter comprometimento da pleura, dando derrame pleural. Nós podemos ter complicações do processo inflamatório, cursando com os abscessos. Então, o derrame pleural é a consequência, né, do processo inflamatório quando ele acontece em contiguidade com a pleura. Se o processo inflamatório chega à pleura, inflama a pleura, nós podemos ter o derrame pleural. Muitas vezes os derrames pleurais acontecem sem grandes repercussões e acabam se resolvendo espontaneamente. Tanto que eles são até relativamente comuns, podem acontecer em 40% dos pacientes internados. Não os que vão tratar em casa, mas internados até 40% dos casos pode ter derrame pleural sem necessidade de uma terapêutica específica para o derrame e com resolução espontânea, pelo próprio tratamento da pneumonia. Em alguns casos, esse derrame pleural ele pode complicar ainda mais. Ele pode complicar com necessidade de drenagem, ou ele pode complicar como esse segundo tópico aí, que é o empiema. O empiema corresponde ao fato da supuração, ou seja, ter pus na cavidade pleural. É quando a gente tem um derrame pleural, esse derrame pleural ele é purulento. Nesse caso, muitas vezes, há necessidade de fazer drenagem ou até mesmo fazer um tratamento intrapleural, jogando o antibiótico dentro da própria pleura. Mas geralmente faz punção, faz a drenagem lá, tá bem? E um outro seria a presença desse pus, só que dentro do parênquima. Nesse caso, seria um abscesso pulmonar. E, nos casos de agressão muito acentuada, necrose do parênquima pulmonar. Os processos infecciosos que geralmente cursam com esses quadros mais supurativos são os de origem estafilocócica. E aí vamos para questões epidemiológicas importantes agora. Vou fazer uma pergunta. O agente etiológico que tem maior risco de cursar com abscesso pulmonar e empiema é? Resposta, estafilococo. Agora vou inverter, vou mudar um pouco a ordem da pergunta, e isso vai mudar a resposta. Feito análise etiológica de pacientes que apresentam empiema e derrame pleural e abscesso pulmonar, foi observado que o principal agente etiológico não é estafilococo, vai ser o pneumococo. E aí eu vou explicar o porquê. Estafilococo, ele tem um risco maior de ter essas complicações. Mas, devido ao fato de a gente ter tanto pneumococo, né, o Streptococcus pneumoniae, a gente tem tantos casos dele que, mesmo que seja só
5% dos casos do pneumococo complicando e 50% do estafilococo complicando, quando vai ver o número absoluto, ele vai ser maior no paciente, no grupo de pacientes com estreptococo, porque eu tenho muito paciente com estreptococo. Estão entendendo? Então, uma coisa é o número absoluto, outra coisa é o número relativo, é a porcentagem, tá certo? Entre o número absoluto, a gente tem muito mais infecção pelo pneumococo. Então, se ele apertar qual a infecção, isso, pneumococo, ele tem tanto que as variações do pneumococo também vão ser mais comuns do que os quadros incomuns. Complicações secundárias à bacteremia. Nós podemos ter coagulação intravascular disseminada, choque séptico, sepse grave, lesão de órgão-alvos com hipoperfusão grave e até mesmo a morte do paciente. Lembrar da febre também pode existir. E aí, para agora finalizar realmente essa primeira metade, vamos falar sobre tuberculose. Nós falamos muito de tuberculose no terceiro período. A gente fala de tuberculose no capítulo de necrose, a gente fala de tuberculose no capítulo de granuloma, então a gente aborda muito o conceito de tuberculose. Então aqui nós vamos ver mais algumas condições clínicas, alguns mecanismos fisiopatológicos em relação ao pulmão. Vamos dar aquela pincelada do que abordar a tuberculose como um tópico mesmo, porque a parte patológica já foi praticamente toda abordada, a parte clínica vocês vão ver, né, na pneumologia, e a gente agora vai entender o porquê com a fisiopatologia. Como que a tuberculose acontece, como que ela se dá, como que é isso de infecção primária, o que é isso de reativação da doença, o que é complexo de Ghon, nós vamos entender isso agora. Então vamos lá. Então, a tuberculose é uma das doenças infecciosas mais antigas que o indivíduo tem conhecimento. Existem registros escritos de tuberculose há muito tempo. Só que, obviamente, apenas com a descoberta do microscópio que foi observado a causa, que é o Mycobacterium tuberculosis. É um bacilo alcoácido resistente. E aqui ao meu lado, né? Então, aqui, bem do lado, a gente tem uma figurinha com esses bacilos alcoácidos resistentes. Essas tripinhas vermelhas são eles corados, né, pela fucsina, na técnica de Ziehl-Neelsen. Apesar de a gente conhecer um pouco melhor o mecanismo fisiopatológico da tuberculose, ela é uma doença que continua acometendo os indivíduos, que continua com alta morbidade e absurda mortalidade. Apesar de todo o progresso da saúde, da ciência, a gente continua tendo taxas muito altas de tuberculose. E aí, o que fez isso? Então, antigamente acontecia porque não tinha o tratamento adequado, não existia vacinação, o contágio era muito fácil, as pessoas não viviam muito em ambientes fechados, escuros, úmidos. E aí, depois houve uma melhora muito grande, e aí a AIDS veio para revolucionar, porque com a imunossupressão existe a reativação da doença. Nós vamos ver até o que é essa reativação. A grande mudança positiva da tuberculose foi o esquema tríplice, o tratamento tríplice. Foi o que levou ao tratamento com cura de uma grande parte dos pacientes. E a vacinação, que a vacinação proporcionou o indivíduo a diminuir o risco de ter as formas graves da tuberculose, como a neurotuberculose. Atualmente não é mais esse tratamento tríplice que é feito, é o quadrúplice, né? Quadrúplice não, é o quádruplo. É o tratamento quádruplo do paciente, nós temos 4 drogas para poder fazer esse tratamento, e não mais o tríplice como antigamente. E o hoje, né, antigamente era o RIP, que era R-I-P, e agora é o RIP com E no final, que adicionou o etambutol. E só o que é cada droga, né? RIP, R de rifampicina, I de isoniazida, P de pirazinamida e o E de etambutol, né? Eu falei etambutol, esqueci de falar o resto. E aí, com relação à epidemiologia, olha como tuberculose é importante. No mundo tem aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Vamos colocar 6 bilhões só para facilitar o cálculo mesmo. 1/3 da população está provavelmente infectada pelo Mycobacterium tuberculose. Significa dizer que 2 bilhões de pessoas do mundo estão infectadas com tuberculose. É o povo humilde, o povo pobre, é o povo... Não. A infecção pela tuberculose se dá de maneira muito fácil. Vocês, quando começarem a frequentar as enfermarias, começarem a ir lá no Júlia, ver os pacientes, vocês provavelmente vão se infectar pelo bacilo da tuberculose, mas não vão desenvolver a doença.
ela realmente é mais comum em países pobres, onde a mortalidade costuma ser até elevada nos países pobres, chega a ser até de 25% em alguns países africanos, os pacientes que chegam a ter o diagnóstico, e dos 200 países no mundo aí que a gente tem, aproximadamente 22 países são responsáveis por aproximadamente 80% dos casos do mundo, e obviamente o Brasil vai estar aí dentro. Não só pelo fato de ter muito caso, mas também porque é um país muito grande de dimensão continental. Então, além de a gente ser um país de desenvolvimento, com muitas áreas de pobreza, a gente também é um país muito grande, né, em termos de extensão e de população. Então, aqui é um gráfico, a gente consegue observar, né, a epidemiologia. O que a gente consegue observar é mais que alguns países aqui na América do Norte, né, e alguns países europeus têm baixa incidência, incluindo aqui a Austrália, alguns outros países da Oceania, mas que todo o restante do mundo tem uma incidência muito grande. Então, a gente tem na América do Sul, na África, Ásia, nós vamos ter uma quantidade muito grande de pacientes contaminados pelo bacilo da tuberculose. Isso aqui é contaminação, não é só apenas número de doentes, tá? E aí, Davi, explica isso. Como é que o paciente tem a infecção, mas não tem a doença? Como é que ele está contaminado, mas não tem a tuberculose doença? Então, vamos comentar sobre isso agora. O bacilo da tuberculose é um bacilo álcool-ácido resistente, por isso a sigla BAAR. Ele tem crescimento lento e ele gosta de local muito oxigenado, com alto teor de oxigênio. O local mais oxigenado que nós temos é o ápice do pulmão direito. Então, o ápice do pulmão direito é a região mais oxigenada do corpo e é onde costuma ir lá a tuberculose no início da doença. A transmissão da tuberculose dá, né, por aerosóis, então é de fácil disseminação. Nos pulmões, o bacilo da tuberculose ele vai despertar uma reação imunológica pelo macrófago. E macrófago é célula de processo inflamatório agudo ou crônico? Então, crônico. Perceba que a tuberculose, desde o início, ela já se desperta, já se desenvolve como um processo inflamatório crônico, característica de processo inflamatório crônico, porque ela vai agrupar macrófagos epitelioides, formando granulomas, que podem conter células gigantes multinucleadas. Lembrando que isso é do terceiro período. O pessoal que tem dúvida, pega o material do terceiro período para poder avaliar, que a gente falou isso tudo no terceiro período. Então, foi uma aula só sobre o granuloma, como que ele se forma. Em um primeiro contato, vai se formar um complexo primário, que é o complexo de Ghon. Esse complexo de Ghon pode evoluir para a cura espontânea ou pode ficar latente, esperando qualquer imunossupressão, qualquer condição que permita o crescimento desse bacilo. Então, o indivíduo que tem algum comprometimento imunossupressor pode acabar esse equilíbrio normal, pode acabar a resposta dos linfócitos T do tipo CD4, permitindo a multiplicação do bacilo e o desenvolvimento da doença. Isso significa dizer que nós até podemos já ter tido contato com o bacilo da tuberculose. Basta fazer o PPD, que é aquela reação cutânea de hipersensibilidade, para saber, né, pela reatividade dela, se pode ter tido ou não contato, porque uma boa parcela vai dar o PPD, pelo menos um fraco reator, que pode significar um contato prévio com o bacilo, mas não significa dizer que a gente desenvolveu a doença. A gente pode ter se curado ou tá lá guardadinho no pulmão, só esperar a hora de crescer. E qual é a apresentação clínica? A apresentação clínica, né, vai ser a forma pulmonar, é a mais comum. Nós estamos no módulo da pneumologia, então é onde nós vamos focar. E aí nós vamos primeiro falar da primária. O que é a primária? É quando o paciente forma um complexo de Ghon, que ele pode já ter doença desde o início ou deixar o complexo de Ghon lá guardadinho. Então é uma doença geralmente localizada, que ela pode surgir com a evolução, né, que ela vai surgir aí com a evolução do complexo de Ghon. Então, tive contato com a tuberculose. O que é que pode acontecer comigo? Formo um complexo de Ghon. Formei o complexo de Ghon. Qual o resultado disso? Ou eu me curo, ou ele fica lá latente, ou ele vai desenvolver doença naquele primeiro momento. Quando desenvolve doença no primeiro momento, qual é a característica principal? Uma doença mais localizada no lobo superior, e aí o paciente vai ter um quadro de tuberculose bem característico, aquele quadro clínico de febre,
crônica por mais de 2 semanas, com tosse produtiva. A febre, ela geralmente é mais vespertina, pode ser acompanhada de sudorese. O paciente pode ter evolução e ter um quadro de pleurite associada, né, por contiguidade. E nos casos mais graves, o paciente pode disseminar. E quando o bacilo da tuberculose chega e consegue atingir a circulação sistêmica, isso já é chamado de disseminação miliar. Vai comprometer todos os pulmões e pode chegar em qualquer parte do corpo. E as formas secundárias? Essa costuma ser o mais comum. Então, a situação agora é, o indivíduo teve contato com o bacilo da tuberculose e formou o nódulo de Ghon. Então, tem as 3 possibilidades: cura, desenvolver a doença logo de cara, que foi o que a gente acabou de comentar, e a terceira é ficar latente. Latente por um determinado período, até que o nosso organismo apresente alguma falha imunológica. E aí vai ter a forma secundária, que é aquele nódulo de Ghon que volta a se multiplicar após um período de latência, que é muito variável. O quadro clínico é muito semelhante: febre vespertina, tosse produtiva, aí vai ter diminuição do peso, queda de charge geral, astenia. Sempre tem que ser mais de 2 semanas para poder chegar ao diagnóstico. Essa corresponde à maior parte dos casos. É muito mais comum a gente ter tuberculose em pacientes que já estão tendo a reativação do nódulo de Ghon do que ter a forma primária, como falaram no slide anterior. E se o paciente não for tratado, ele pode ter formas graves, formas disseminadas, que é a forma miliar, que ela é muito grave, pode chegar ao cérebro, várias partes do corpo, e é grave. E aí eu falei para vocês no terceiro período, vou repetir agora. Onde a gente pode ter tuberculose em qualquer parte do corpo, com exceção de unha, cabelo e esmalte do dente. Onde que a gente pode ter lúpus no corpo inteiro, incluindo unha, cabelo e até mesmo dente. Tá bom? Então, tuberculose pode dar em qualquer local. O local mais comum, pulmão, foi esse quadro clínico que nós acabamos de comentar na forma primária e na forma secundária. Clinicamente muito semelhantes, muitas vezes até indistinguíveis. A diferença é saber se o paciente já teve o contato prévio ou não com o bacilo da tuberculose. E aqui é só mostrando como se dá a inflamação da tuberculose. Então, nós temos aqui inicialmente o processo infeccioso, começa aqui, né, formando o nódulo de Ghon. E aí a doença primária ou secundária vai desenvolver com a reativação ou o crescimento desse nódulo, e muitas vezes ela forma uma cavitação no lobo superior direito. Então a tuberculose muitas vezes forma essa nodulação, essa cavitação no lobo superior direito. Não tratou, o paciente tem uma queda imunológica grave, começa a aumentar a quantidade de cavitações e começa a ter disseminação pelo parênquima. Lembrando que pode ser incluindo bilateral. Nos casos mais graves, disseminação sistêmica sanguínea, que vai ser chamada de disseminação miliar. E a apresentação clínica das formas extrapulmonares costuma ser menos comum. A gente tem várias formas, então pode dar em qualquer parte do corpo, pode dar na pelve, pode dar no cérebro, pode dar no baço, em várias partes. Então, nós vamos comentar só algumas coisas importantes, por exemplo, neurotuberculose. Por que eu estou falando de neurotuberculose? Porque neurotuberculose é uma das formas graves da tuberculose. Pode matar, está cometendo o cérebro. Existem formas de diminuir o risco da neurotuberculose, e é esse o papel da BCG. BCG é feita com Mycobacterium bovis, que é a tuberculose do boi. E isso não impede que a gente tenha tuberculose. Isso não impede que a gente desenvolva o quadro clínico da tuberculose, mas isso diminui o risco das formas graves, e a forma mais grave da tuberculose é a neurotuberculose. Também pode acometer outras regiões como linfonodos, rins, ossos, genitais e baço. E para ossos, vamos guardar aí um epônimozinho que é o mal de Potte. O mal de Potte corresponde quando nós temos tuberculose nos ossos da coluna. A gente pode ter tuberculose na coluna. Isso é chamado de mal de Potte e pode cursar com fratura patológica. O que significa isso? Quando eu tenho alguma doença na minha vértebra e essa vértebra fraturando. Pode acontecer em metástases ósseas, pode acontecer em processos infecciosos, como exemplo, o mal de Potte, que é a tuberculose na coluna vertebral, que pode ser grave, mas pode ser genital, baço, onde vocês quiserem, pode ter tuberculose.
Então aqui nós temos a setinha mostrando a nodulação no ápice do pulmão direito, e aqui nós já estamos vendo o paciente, né, faleceu. Tudo isso aqui branquinho, pessoal, já é áreas de tuberculose com necrose caseosa. São nódulos de tuberculose já com a necrose caseosa, granuloma. Então aqui já tem, essa área está toda acometida. A gente consegue ver aqui o acometimento, a gente consegue ver acometimento aqui, a gente consegue ver acometimento aqui. Só que nessa região a gente tem algo bem legal. Legal assim, né? De exemplificar, que é uma cavitação. Essa que é a famosa cavitação. E aqui, pessoal, já é um padrão de disseminação mais grave. Provavelmente o paciente teve um padrão de disseminação miliar. Cada bolotinha dessa, mesmo que minúscula, corresponde à presença de granulomas com necrose caseosa contendo bacilo da tuberculose. Cada pequenininha bolinha clarinha dessa, amarelinha, branquinha, é uma área com comprometimento por tuberculose. Microscopicamente, são as imagens que nós já falamos muito dela no terceiro período. Nós temos aqui na região central uma massa homogênea eosinofílica acelular, que é a necrose caseosa. Ela é envolvida por infiltrado inflamatório crônico contendo macrófagos. Macrófagos estes que, né, são em característica epitelioide, podem formar células gigantes multinucleadas. Lembrar que tuberculose pode ter áreas até de calcificação, chamada de calcificação distrófica. Quando a gente faz o estudo da imagem, a gente vai encontrar uma grande quantidade de bacilo. Aqui eu tenho macrófagos fagocitando bacilo. Cada tripinha dessa é um bacilo da tuberculose. Então, chegamos ao final dessa primeira parte da aula. Já vou dar início à gravação da segunda parte da aula. Vou colocar no sistema logo em sequência, logo em seguida. E aí, só algumas informações para vocês. Hoje é terça-feira, mas a aula deve estar entrando no sistema na quarta. Então, para vocês aí deve ser quarta-feira, ou o dia que vocês estiverem assistindo. E algo importante que eu queria falar com relação à disciplina, eu já li o e-mail que foi mandado pela turma. Não só eu, como todos os professores, todas as matérias, está tendo uma preocupação muito grande, a FASER por inteiro está tendo uma preocupação muito grande com vocês, alunos. Nós estamos tentando fazer o que for melhor para vocês, da melhor forma. E isso visa avaliar todos vocês com avaliações formativas, somativas. A gente tem um grupo de discussão dos professores, dos núcleos, para poder saber como que nós vamos realizar essas avaliações online. Podem ter certeza que eu acho que nenhum professor estava querendo dar esse método de sistema, aula, né? Eu acho que é difícil para todo mundo lidar com novas tecnologias nessa fase inicial, tanto para o aluno e também para o professor, podem ter certeza. Mas é uma forma que a FASER tem, os professores têm, os núcleos, as disciplinas têm, de manter a graduação. A gente está num momento muito delicado, e aqui a solução é essa ou interromper a graduação e a gente perder um semestre inteiro. Então, para não perder o semestre, essa foi a melhor forma. Eu vou tentar fazer isso para vocês da melhor forma. Eu li o e-mail de vocês e eu estou aberto para fazer exatamente o que vocês quiserem. Então, eu li o e-mail a partir da próxima semana. O que eu estava fazendo com outras turmas eu estava recebendo dúvidas, estava gravando vídeo, estava colocando o vídeo no Blackboard. Mas eu vi que uma das formas que vocês pediram lá é de eu disponibilizar no horário da aula para a gente poder responder dúvida. Então, nós vamos fazer isso, tá bom? Então, no horário da aula, começando 1h, eu estarei presente e, aparecendo aluno, eu responderei todas as dúvidas. Assim que eu acabar de responder todas as dúvidas, eu faço o logoff e começo a gravar as aulas de vocês. E apesar da aula, assim, Davi, olha a aula, estou até olhando aqui, o tempo de aula atual está 1h e 8 minutos, 1h é quase 9. Só que, só para vocês terem ideia, né, agora são 1h22 da tarde, eu estou gravando essa aula a 2h22 minutos. Então, já tem 2h22. Então, para conseguir fazer 1h10, é quase o dobro, né? Então, o tempo de aula que eu gasto é cerca do dobro e eu ainda gasto tempo convertendo vídeo, colocando. É por isso que, às vezes, eu não consigo colocar a aula no mesmo dia, porque eu gravo a aula no horário da aula,
Semana passada eu tive um contratempo, eu tive conjuntivite, eu não estava conseguindo gravar a aula, eu tive conjuntivite no olho, primeiro foi o olho esquerdo, depois foi o olho direito, e aí meu olho estava muito inchado, eu não conseguia nem enxergar direito, estava muito ruim. Por isso que eu estou gravando, né, mais 2 aulas essa semana. A gente está encerrando agora o módulo da pneumologia, com essa próxima aula que eu já vou postar. Mas a gente, professor, está tentando fazer o que for melhor para vocês. Estou agitando toda a crítica, toda a sugestão. Vamos fazer esse espaço para a gente poder discutir todas as dúvidas antes da aula. Estou disponibilizando os materiais, estou disponibilizando aulas, disponibilizo meu e-mail para enviar dúvidas. As dúvidas eu não vou responder de e-mail por e-mail, eu vou juntar todas as dúvidas e respondê-las todas de uma vez, gravando vídeo ou respondendo texto, como vocês preferirem. Já recebi dúvida, dessa turma eu só recebi dúvida de um único aluno por e-mail até agora. E assim que acabar de gravar as aulas, já gravo a resposta à dúvida dele e vou colocar aqui no Blackboard também. Então, pessoal, vamos mandando mensagem positiva, manter equilíbrio, as coisas de um jeito ou de outro vão dar certo. Com relação à disciplina da patologia, eu vou tentar adiantar tudo que for de teoria. Nós vamos sim revisar todos os assuntos nas aulas práticas. O nosso retorno vai ser praticamente aula prática, avaliação de aulas práticas para que vocês não se desgastem muito só com avaliações teóricas, para não medir conhecimento de quem consegue reter mais informações teóricas num determinado momento, que nesse momento talvez seja prejudicial para alguns alunos, benéfico para outros, né? Então vamos avaliar vocês de maneiras diversificadas para não prejudicá-los. E nós vamos revisar, como vocês também falaram no texto, nós vamos revisar os assuntos mais delicados, nós vamos rever isso em sala de aula e nós vamos ter muita aula prática. O meu objetivo nós já tivemos, né, a suspensão agora até o dia 30 de abril. Meu objetivo é até o 30 de abril a gente já acabou tudo teórico. Então, a gente está no dia 14 de abril, em mais 16 dias a gente acabou teoria. E a gente vai ficar só agora com as aulas práticas e as revisões, beleza? Eu sei que esse finalzinho agora foi meio cansativo, mas era passar mais essa mensagem para vocês. Fiquem tranquilos, todo mundo quer fazer o melhor para vocês. Sempre conversem com a gente. A carta de vocês foi a melhor coisa que vocês fizeram. A turma de vocês, das turmas que eu dou aula, foi a única turma que redigiu esse texto. Um texto muito bem escrito, muito bonito, muito bem detalhado. Eu acho que tocou muito os professores. O texto de vocês foi discutido também no grupo dos professores com relação às avaliações e às aulas. E aí eu vou tentar fazer da melhor forma. E a minha forma qual é a minha forma do Davi? Fazer mais teoria agora e quando a gente voltar para as aulas, a gente fez mais prática e mais caso clínico. Treinar na prática, tirar dúvida, tá bom? Tem professor que está fazendo já caso clínico junto com as aulas, professor que está dando mais caso clínico do que aula. Então, cada um tem uma didática. Como eu acho que patologia tem uma carga teórica mais chatinha, eu acho melhor dar essa carga teórica, citando os exemplos que eu já cito durante a aula dos vários casos clínicos, das possibilidades, e depois a gente vai trabalhar caso clínico em sala de aula e junto com as peças lá no laboratório morfológico, tá bom? Então é isso, galera. O recadinho aí foi meio longo, mas foi mais para tranquilizar vocês, vai dar tudo certinho. Até mais. Vou continuar a gravar a segunda parte da aula agora, já para colocar no sistema também, tá bom? Obrigadão, pessoal.